ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos Jesus, eu entrego a ti o meu coração. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, preciso de ti cada vez mais e mais. Ter um compromisso contigo cada vez mais e mais, um relacionamento sincero e verdadeiro. Jesus, sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem ti eu não posso fazer nada. Jesus. Amém? Salmos capítulo 29, versículo 1 e versículo 2. Salmos capítulo 29, versículo 1 e versículo 2 diz: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Hoje vai ser um dia diferenciado também, mas firmado nas Sagradas Escrituras, tá? Vou ler aqui alguns versículos bíblicos em livros diferentes, tá bom? Que é o tema daquilo que vai ser anunciado nesse período aqui, tá bom? Para louvor e glória da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, lá em Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que ele quer dizer? Que não existe nenhuma criatura, não existe nada que existe nos céus e na terra, mas principalmente na terra, né? Não existe ninguém que vai ao Pai Celestial a não ser por meio de Jesus. Agora veja também o que diz, o que nos mostra as Sagradas Escrituras. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, diz assim: Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isso é Deus falando para a humanidade, né? E olha o que diz também, esse que eu li agora foi no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, e veja o que diz no Salmo 103, no versículo 11 e no versículo 17, tá bom? Diz assim: Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Esse é o 11, agora é o 17. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos. Tá bom? Então, vai observando aí as coisas. Olha só o 19 também, esqueci desse detalhe. O 19 também é importante, ó. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Ou seja, ele domina sobre tudo. Tá bom? Então vai meditando aí nesses versículos. Porque eu vou contar algo assim. Hoje vai ser diferente porque hoje eu não vou contar a meu respeito, né? Geralmente aí nos últimos vídeos eu tenho colocado assim acerca da minha história, da minha vida, minha procedência de vida, né? Como que tenho vivido e tido experiências para com as coisas de Deus, para com o próximo e daí por diante. Você que acompanhou os vídeos recentes aí, você percebeu isso, né? Hoje já vou falar um testemunho de uma pessoa a qual eu na juventude, hoje eu tenho 46 anos, né? Mas naquela época eu tinha aproximadamente uns 22, 23 anos de idade, no máximo 25 anos de idade, que faz muito tempo, tá bom, irmãos? Então eu não sei a exatidão, mas faz aproximadamente 20 anos aí que já se passaram. Uma pessoa foi contar um testemunho na igreja onde meu pai era presidente da Dom de Deus, né? A igreja Dom de Deus, ali na Monte Serrate, no Tatuapé, a rua do Metrocarrão. Quem mora aí nessa região sabe que eu tô falando que é a rua do Metrocarrão, da Zona Leste de São Paulo. Uma das ruas do Metrocarrão, que a outra é Apucarana, né? Então olha que interessante, essa pessoa queria até mesmo, se ela estiver viva, porque eu na verdade nunca mais tive contato com essa pessoa, mas o testemunho de vida dela me trouxe uma direção, um conhecimento, sabe assim, algo muito bom para mim, porque eu comecei a ter uma noção do céu, né, de uma forma diferente a partir que eu ouvi esse testemunho dela. Ela se chama Lina, tá? Eu faço uma homenagem a essa pessoa aí. Lina é uma mulher séria, que leva a sério as coisas de Deus, tá bom? E ela, na época, ela estava na igreja ainda O Brasil para Cristo, tá? Para vocês verem que a gente tinha comunhão também. E ela foi contar o testemunho dela na nossa igreja, na época lá onde eu congregava também, juntamente com meu pai, o Aparecido Sérgio Pires. E aí a gente
até conversou bastante alguns assuntos, tal. Foi muito legal, foi muito edificante. Então que você venha a ser edificado através desse testemunho dessa pessoa que eu ouvi e que alegrou muito meu coração, e eu tive uma nova perspectiva de vida a respeito dos céus e seus valores, tá bom? Então, essa irmã Lina, ela era casada e ela tinha um filho adotivo, tá? Porque ela não tinha condições de ter filhos, né? E ela tinha um filho adotivo também. Aí, em certa ocasião, né, já cortando logo, não acrescentando muita coisa, não que eu venha acrescentar, mas da parte dela, assim, que eu ouvi, né? Ela disse que ela sofria de uma enfermidade no intestino. Era câncer. Ela tinha câncer no intestino. E o que acontece? Ela tinha uma amiga que ela conhecia desde a infância dela. E essa amiga dela cresceu, tal, juntamente bem próximo a ela, e ficou sabendo que ela estava com essa enfermidade, né? E procurou ajudar ela de tal forma, irmãos, para vocês terem uma noção, que ela era doutora, tá? Ela se formou em doutorado, em especialidade em doutorado, essa amiga dela, e falou assim, ó, eu vou começar a tratar, fazer uns tratamentos com você e tal. Você vê, né? Ela não foi desamparada, a Lina. E essa amiga dela ajudou muito também a Lina. Aí o que aconteceu? Certa vez, a Lina estava no banheiro. Eu só não me lembro se ela estava tomando banho ou não, de que forma ela estava usando o banheiro ali. Mas eu sei que ela estava no banheiro e ela não começou a passar bem. E aí, de repente, quando ela menos esperou, irmãos, ela começou a sangrar por baixo. Estourou, ela sentiu que estourou algo dentro dela, que provavelmente deve ser o câncer. E aí ela começou a vazar sangue por baixo, assim, do interior, né? Do interior para baixo. E aí quando ela foi perceber, irmãos, ela estava no chão, né, vazando sangue e tal. Ela olhou assim, aquela coisa assim, e ela estava no chão, deitada. Ela estava deitada, né? Estava deitada. E aí, de repente, ela fechou os olhos e falou, Jesus, eu já não sei mais o que fazer, né? E foi aonde que, de repente, ela sentiu tocar nela, assim, sentiu tocar nela, e ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, ela viu um anjo estendendo a mão assim para ela dar a mão para ele, assim, né? Ele estava acima dela, assim, e ela foi, estendeu a mão e ela se levantou. Quando ela deu conta de si, ela falou que ela viu como se fosse uma escada rolante na frente dela. E o anjo fez assim para ela, assim, me segue, né? E quando ela foi observar essa escada rolante que dava em direção ao céu, ela falou que ela começou a observar dos lados, assim, né? Que essa escada rolante tinha bastante, sabe o que? Pedras preciosas. E muitas flores também, assim, ela fala que as flores eram diferentes, essas flores. Era muito diferente, sabe? Tinha vida, assim, elas falavam. Essas flores falavam. E ela ficou admirada, falou, nossa, flores falando, né? Olha só que interessante. Ela foi subindo, de repente, quando ela percebeu, ela estava subindo numa velocidade muito intensa. Uma velocidade muito intensa. Quando ela percebeu em si assim mesmo, ela já estava em frente a um portão muito enorme, muito bonito assim, e havia muitos anjos por perto também, muitos anjos por perto. E ela falou que de repente começou a chegar alguns anjos
com flores assim, palmas nas mãos assim, né? Não é palmas de mão, é uma flor, uma planta chamada palmas, né? Que é semelhante àquelas que Jesus, quando foi subiu num jumento, a Bíblia diz que as pessoas lançavam suas vestes e tinham palmas também, no sentido dessa planta aí, né? Que louvava a Deus e falava, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né? Então quando Jesus, eles queriam proclamar Jesus a rei, né? Interessante. E ela falava que esses anjos vinham assim com bastante flores e palmas e para entregar para ela assim. E ela ficou admirada porque o ambiente que ela estava era algo assim que não tem como se comparar à terra. E ela observando as coisas, né? Observando as coisas assim no céu, só que até então ela não conseguia ainda atravessar o portão do lado de lá. Ela ficava observando o lado de fora, assim do portão, a movimentação dos anjos, tal, como que eles faziam, como era diferente o ambiente, tudo. De repente, irmãos, de repente do nada, assim, ela falou que percebeu como se fosse um terremoto no céu. Um terremoto, sabe? Assim, começou a balançar. Eles não ficaram desequilibrados, mas ela falou que era como se o alicerce do céu mexesse, abalasse assim, a estrutura, mas todos ficavam admirados. Os anjos, né, não estou falando no sentido assim de que o céu vai despencar, que vai cair, não, como se fosse um terremoto, ela falou assim. É interessante isso. E aí de repente os anjos começaram a olhar para o céu, para cima. E ela não entendendo nada, porque que todos os anjos pararam o que estavam fazendo no céu, na região onde ela estava, e começaram a olhar para cima. Quando ela não olhou para cima, ela percebeu que todos os anjos estavam olhando para cima depois desse terremoto, porque ela ficou admirada com esse terremoto. E aí, irmãos, ela fala que de repente esse anjo que estava perto dela, que buscou ela no céu, de repente fez assim com as asas dele, assim, cobriu ela para ela não olhar para o céu, não olhar para cima. Ela foi proibida de olhar para cima. Só os anjos podiam olhar para cima naquela ocasião. E ela não entendendo nada, de repente subiu um clamor no céu. Assim, ela percebeu que era uma voz de criança, mas até então ela não tinha lembrança da terra. Ela falou assim que o céu era tão atraente para ela ali, era novidade para ela, que ela tinha se esquecido do planeta Terra. Mas quando ela ouviu a voz dessa criança, ela lembrou assim, peraí, alguma coisa me lembra de voz de criança, de planeta Terra. Interessante. Aí ela entendeu a oração dessa criança, fazendo da seguinte forma, assim, subia com um som de choro, sabe, pedindo uma oração, e ela não entendendo nada, ela falava que não estava entendendo nada. De repente subia assim a oração: Deus, Jesus, devolve a minha mãe. Eu não tinha mãe, devolve a minha mãe. Meu Deus, meu Pai Celestial, Jesus, devolve a minha mãe. E ela não entendendo nada, Nossa, ela falou assim, nossa, eu estou ouvindo como voz de criança. Devolve minha mãe, Deus, eu não tinha mãe. E ela não entendendo nada, porque ela não tinha lembrança da terra, ela falava. De repente ela foi despertada do nada. Sabe quando dá aquela luz assim, né? Ela foi despertada do nada, ela foi voltando o pensamento dela. E ela falou assim, peraí, eu lembro que eu tinha alguém lá na terra com uma criança, um filho, que ele era adotado. Eu não tinha condições de ter um filho. E de repente o anjo assim foi, tirou a asa assim de cima dela
E essa oração, depois ela entendeu que subiu diante de Deus e que tremeu o céu. Olha só, foi o discernimento que ela teve, que estava indo de encontro àquela oração, né, do filho dela, e o filho dela estava no banheiro, irmãos. Depois ele conta para ela que ele estava no banheiro orando, porque eles tinham percebido que ela tinha morrido, né, que ela estava demorando no banheiro e tal. E aí essa criança fez essa oração, e subiu aos céus de uma maneira tal que o terremoto foi feito lá no céu por causa dessa oração. E aí, de repente, ela falou que ouviu uma voz como uma voz bem suave, e assim como se fosse de muitas águas. E falava assim, bem suave, assim: Lina! 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 Eu sou Jesus! Faça 2 pedidos, porque você vai voltar à terra. Deus ouviu a oração do teu filho adotivo que eu te dei. Você vai voltar ao planeta Terra. Você vai voltar à Terra. Faça 2 pedidos antes de voltar à Terra. Aí ela falou assim, ela falou: 2 pedidos? Vou voltar à Terra? Isso é Jesus? Bom, ela foi lembrando, né, assim, as coisas bem rápidas da Terra. Ela falou assim: tá bom, Jesus, eu volto à Terra. Eu não queria voltar à Terra, mas se eu tenho que voltar, vou voltar. Aí ela falava assim: eu quero que o meu pai... Aí ela lembrou do pai dela, né? O meu pai, que bebe muito, bebida alcoólica, né? Bebidas, cerveja e daí por diante. Eu não quero que ele beba mais bebida alcoólica. Esse é o primeiro que eu quero. E o segundo que eu quero, o pedido, é a minha amiga que cuidava de mim, que era médica. Ela não tem condições de ter filhos. Que ela possa ter uma criança também. Que ela possa ter uma criança. Irmãos, Jesus chegou e falava assim: tá bom, esses pedidos vão ser concedidos. Você vai voltar ao planeta Terra. Ela falou que voltou. Quando Jesus assim parou, ela voltou, irmãos. Ela falou que o espírito dela voltou à Terra. O anjo não voltou com ela. Ela voltou à Terra, né? Ela voltou à Terra assim muito rápido. E quando ela se deu conta, né, ela estava já bem assim no hospital, tal, e de repente, quando ela voltou tudo, ela ficou observando, ela se recuperou, tal. E realmente, irmãos, ela dando testemunho, o pai dela deixou a bebida alcoólica, tá? O pai dela deixou a bebida alcoólica. E essa amiga dela, que era a doutora, que cuidava dela, que elas se conheciam desde a infância e daí por diante, ela realmente teve uma criança, teve um bebê, né? Então, para você ver as condições das realidades do céu, né? Quando eu ouvi esse testemunho, ela contando, ela trouxe assim, sabe, bem suave, bem calma, sabe? Uma pessoa que você vê assim que parecia que ela não tinha problema nenhum na vida. Sabe, ela contando assim, aquele jeito calmo, bem manso, bem tranquilo. Falei, meu Deus, que história linda, né, de vida, de experiência para com Deus. Então, aí a partir dali eu fui começando a buscar experiências com Deus, o meu particular para com Deus. E foi muito interessante, tá bom? Então que você venha a ser edificado, você venha a ser edificada, você homem, você mulher, né? Você é idoso, idosa, enfim, jovens, que vocês venham ser edificados através desse testemunho da irmã Lina,
Eu nem sei onde está essa pessoa agora, porque já faz muito tempo que a gente não se vê. Poucas vezes a gente se viu, na verdade, né? Mas foi um testemunho assim, marcante que mudou a minha história da minha vida, né? Em querer buscar, ansiar mais pelas coisas de Deus. Tá bom? Fazer a oração. Em nome de Jesus, Papai Celestial, te agradeço, ó Deus, pela lembrança desse testemunho que o teu Espírito da Verdade mostrava para mim nesta madrugada, para estar contando esse testemunho desta tua serva. Ó Deus, que todas essas pessoas que verem esse vídeo possam compartilhar também e saber, ó Papai Celestial, e anunciar que existe um Deus tão grande, que é o Criador dos céus e da terra, na pessoa do seu Santo Filho Jesus, o verdadeiro Messias, que se entregou naquela cruz no Calvário por todos nós, e ressuscitou ao terceiro dia, e tem todo o poder nos céus e na terra. A esse Jesus, a qual é a ressurreição e a vida, a qual foi lido aqui, a qual é o caminho, a verdade e a vida, possa libertar essas vidas da mentira, do engano, da falsidade, da incredulidade, do medo, da insegurança, das trevas que cegam os olhos e o entendimento dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus, que ela possa ter uma nova realidade, um novo conceito a respeito dos céus, daquilo que tu criaste, porque nós fomos criados para louvor e glória do teu santo nome. Te agradeço por essa rica oportunidade. Te agradeço, Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Que as nossas vidas venham ser irrepreensíveis diante de ti e que possamos te amar cada vez mais e mais, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, Jesus. Para louvor e glória do teu santo nome, nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém! Amém? Então vamos assim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus! Amém!